No momento em que ele entrou na sala aveludada, o ar mudou. As moléculas se reorganizavam em torno da sua presença, como súbditos curvando-se diante de um rei sem coroa. Ninguém ousava olhar diretamente para o chefe da máfia. No entanto, todos o observavam pelo canto dos olhos, com medo de serem pegos a olhar fixamente para o poder personificado. Kathleen percebeu isso imediatamente atrás do balcão, com o cabelo escuro preso num coque prático, os dedos parando momentaneamente no copo que estava a polir. 3 anos a trabalhar neste estabelecimento clandestino ensinaram-na a ler uma sala melhor do que a maioria das pessoas lê livros. E naquela noite, algo estava muito errado. O contrabaixista tocou uma nota grave que vibrou no ar cheio de fumo, proporcionando a trilha sonora perfeita para a tensão que se acumulava na luz vermelha fraca. Os olhos de Kathleen voltaram-se para a prateleira de garrafas, usando as superfícies refletoras para examinar a sala sem virar a cabeça, um truque que ela aperfeiçoara durante os seus turnos noturnos. No canto mais distante, 3 homens estavam sentados de forma estranhamente imóvel, com a atenção fixa no chefe com um foco predatório, em vez dos olhares casuais de espectadores curiosos. As suas mãos permaneciam debaixo da mesa, os casacos abotoados, apesar do calor da Louisiana que penetrava até mesmo neste santuário subterrâneo de jazz e segredos. Quando o chefe se aproximou do bar e sentou-se no seu lugar habitual, Kathleen colocou o seu uísque puro à sua frente sem dizer uma palavra, um ritual que se mantinha inalterado há meses. O líquido âmbar refletia a luz enquanto o gelo tilintava contra o vidro. Os seus movimentos eram precisos e experientes. Apesar dos sinais de alerta a soarem na sua mente, ele não lhe deu atenção. Nunca o fazia, tratando-a como parte da mobília do seu reino. Útil, mas insignificante. Esta noite, porém, ela iria forçá-lo a vê-la, mesmo que isso significasse cruzar a fronteira invisível entre os seus mundos que nenhum dos dois se atrevera a violar antes. Inclinando-se para a frente para limpar um derrame imaginário, ela falou tão baixinho que as suas palavras mal perturbaram o ar entre eles. Eles estão a observar-te desde que entraste. Não olhe para mim. O seu coração batia forte contra as costelas, mas as suas mãos permaneceram firmes, a habilidade mais valiosa de um barman. A expressão do chefe não mudou. Nenhum músculo traiu o reconhecimento do seu aviso, mas o seu dedo indicador bateu uma vez no copo. Reconhecimento. Os seus olhos permaneceram fixos na bebida, refletindo a disciplina forjada ao longo de décadas de encontros perigosos e fugas por pouco. Os minutos passavam como mel a escorrer de uma colher. Lenta, pesada com a expectativa, doce com a possibilidade de sobrevivência, Kathleen afastou-se, servindo outros clientes com sorrisos treinados que nunca chegavam aos seus olhos, enquanto monitorava os predadores com a visão periférica. O chefe terminou a sua bebida com deliberada casualidade, colocou uma nota grande no balcão e levantou-se com confiança sem pressa. Sem movimentos apressados, sem olhares para trás. Apenas um homem a dirigir-se para a casa de banho nas traseiras do estabelecimento, onde Kathleen sabia que uma saída de serviço conduzia ao beco. Um dos homens que observava levantou-se com a mão a alcançar debaixo do casaco com eficiência treinada, o rosto inexpressivo como um tubarão. Os outros dois separaram-se, um dirigindo-se para a entrada principal, o outro seguindo o caminho do chefe com passos medidos disfarçados de movimentos casuais. Kathleen deixou cair um copo deliberadamente, o estrondo chamando a atenção momentaneamente enquanto o cristal se estilhaçava no chão de madeira. Naquele segundo de distração, o chefe desapareceu pelo corredor, o som de uma porta a fechar-se quase inaudível sob o jazz que recomeçava. Um estalo abafado ecoou do lado de fora, não alto o suficiente para perturbar a maioria dos clientes, mas inconfundível para ouvidos treinados. Os homens que observavam congelaram, depois convergiram para a saída dos fundos, movendo-se com uma urgência repentina que quebrou a sua fachada cuidadosa de normalidade e revelou os caçadores por baixo. Quando voltaram minutos depois, com os rostos tensos de frustração, Kathleen soube que o chefe tinha escapado da sua armadilha. Os homens examinaram o bar uma última vez, os olhos demorando-se nela o tempo suficiente para lhe causar arrepios na espinha antes de partirem para a noite de Nova Orleans. Ela continuou a trabalhar até a hora de fechar, com os músculos tensos, imaginando quais consequências sua interferência traria.
Será que ela havia salvado um monstro, criando uma dívida que nunca quis? As perguntas rodopiavam em sua mente como gelo e uísque, perigosas, entorpecedoras e impossíveis de ignorar. 3 dias se passaram sem incidentes, cada turno no Velvet Room deixando Kathleen cada vez mais nervosa, pois ela esperava a retaliação de ambos os lados da guerra invisível em que havia se envolvido. O normal era mais assustador do que o perigo imediato, uma calma antes de uma tempestade inevitável. Quando ela chegou para o seu turno da noite e encontrou um envelope sem identificação com o seu nome escrito em caligrafia precisa, enfiado debaixo da caixa registradora, o seu estômago revirou-se. Dentro havia um anel de prata com um símbolo de cobra em espiral e uma nota manuscrita que dizia simplesmente: "Fizeste bem. Nunca vires as costas para o espelho." A mensagem não era uma ameaça, mas uma lição que lhe causou um arrepio na espinha, com a implicação de que agora ela era visível para forças que preferiam permanecer invisíveis. Kathleen colocou o anel no bolso, sem saber se o usaria ou queimaria, o peso dele parecendo aumentar a cada hora que passava. A noite prosseguiu com o ritmo típico, jazz a filtrar-se através da fumaça de cigarro, clientes a beber para esquecer ou lembrar, dependendo do que os assombrava. Kathleen movia-se com uma consciência aguçada, catalogando rostos, observando posições, tratando todos como potencialmente perigosos, até que se provasse o contrário. Pouco depois da meia-noite, quando a multidão diminuiu entre as apresentações, ela sentiu-o antes de vê-lo. Aquela mudança sutil na pressão atmosférica que precedia a chegada do chefe. Ele apareceu no bar sem alarde, sentando-se no seu lugar habitual, como se o último encontro deles tivesse sido totalmente normal. Kathleen serviu-lhe o uísque sem que ele pedisse, estudando-o através dos cílios baixos, observando a compostura perfeita que não revelava nada do seu recente encontro com a morte. Nenhuma guarda-costas o acompanhava naquela noite. Ou era confiança suprema, ou risco calculado. Ela não sabia dizer qual dos dois. "Você voltou?" disse ela baixinho, não exatamente uma pergunta, enquanto colocava a bebida diante dele, o cristal refletindo a luz vermelha das luminárias no teto. A sua voz não traía nada da turbulência por baixo do seu comportamento profissional. Anos a servir homens voláteis ensinaram-na a mascarar as emoções sob uma neutralidade praticada. Os olhos do chefe encontraram os dela diretamente pela primeira vez. Escuros, avaliadores, inteligentes, além do poder brutal que continham. "Pago as minhas dívidas", respondeu ele, com uma voz como cascalho envolto em seda. Culta, mas perigosa. O tipo de voz habituada tanto a salas de reuniões como a derramamento de sangue. Kathleen sentiu-se a ser avaliada por um valor além do seu aviso, o seu valor calculado num mundo onde a vida humana tinha preços variáveis. "Os homens que o vigiavam", arriscou ela, mantendo a voz baixa. "Eles voltaram a fazer perguntas sobre si, sobre mim." Algo perigoso passou pelo rosto do chefe. Não era raiva dirigida a ela, mas um propósito frio que transformou as suas feições em algo quase desumano. "Os nomes têm poder", disse ele após uma pausa calculada. "Nunca perguntei pelo teu, nem tu pelo meu. Isso muda esta noite." Ele estendeu a mão por cima do balcão, uma violação impensável da fronteira tácita entre eles, oferecendo uma apresentação formal onde antes havia apenas uma transação. "Bernard Hout", disse ele, o nome caindo entre eles como um desafio medieval. Kathleen hesitou apenas um segundo antes de aceitar a mão dele, o aperto firme, mas não dominante, um respeito que ela não esperava. "Kathleen Reeves", respondeu ela, sentindo o chão mudar sob os seus pés à medida que o serviço anônimo se transformava numa aliança reconhecida com 4 sílabas da sua verdadeira identidade. Bernard soltou a sua mão, mas manteve o contato visual com uma intensidade indefinida. Eles eram homens do Grayson. Ele quer o meu território há anos. Graças a si, ele ainda não o tem, o que significa que vai tentar novamente. E agora ele sabe que você existe. As implicações assentaram sobre Kathleen como um sudário. Ela salvou uma vida, mas potencialmente sacrificou o seu próprio anonimato, a sua segurança, a distância cuidadosa que mantinha do submundo que rodeava a sala de veludo. "O que acontece agora?", perguntou ela, surpreendendo-se com palavras firmes.
Bernard Holt tomou um gole do seu whisky, saboreando-o brevemente antes de responder com uma certeza arrepiante. Agora vou garantir que ninguém volte a vigiar nenhum de nós. A promessa pairou entre eles. Não era conforto nem ameaça, mas um simples fato. O mundo tinha mudado e a sobrevivência exigiria adaptação. O apartamento de Kathleen parecia diferente naquela noite. As sombras estavam mais profundas, o silêncio mais pesado. Os barulhos comuns transformavam-se em potenciais avisos. Ela verificou as fechaduras 2 vezes, as janelas 3 vezes e finalmente acomodou-se no sofá com um taco de beisebol ao lado. Dormir era um luxo impossível quando cada som podia anunciar perigo. A manhã chegou sem incidentes. A luz do sol afastou os medos imediatos, mas deixou para trás uma inquietação residual que a acompanhou durante as rotinas mundanas. O campus da universidade, onde ela frequentava as aulas da tarde, parecia agora exposto, demasiado aberto. Os seus colegas estudantes alheios à rapidez com que a segurança se podia tornar uma ilusão. A aula de economia do professor Walsh esbatia-se no ruído de fundo, enquanto a mente de Kathleen calculava riscos, ponderava opções, contemplava deixar a cidade ou ficar para enfrentar quaisquer consequências que se aproximassem. O anel de cobra prateado ardia no seu bolso, um talismã ou um alvo, dependendo da perspectiva. Caminhando para o seu turno da noite, ela notou um sedã preto estacionado a meio quarteirão do Velvet Room, com vidros escuros além dos limites legais e o motor ligado, apesar de estar parado. Kathleen alterou o seu trajeto usando becos e entradas de serviço, lembrando-se do aviso de Bernard sobre espelhos e olhos que observam. O dono do bar, um homem rude chamado Pike, com pele envelhecida e olhos perspicazes, chamou-a de lado antes de abrir. 2 homens vieram perguntar por si hoje. De fato, não eram polícias nem amigos. A sua expressão dizia tudo. Consciência do mundo além do seu estabelecimento, sem reconhecer diretamente os seus tentáculos. Kathleen acenou com a cabeça, com a garganta seca, perguntando-se com que rapidez a sua vida normal estava a desmoronar-se. Disse-lhes alguma coisa? Perguntou ela, já sabendo a resposta de Pike. Ele não tinha sobrevivido 30 anos neste negócio, dando informações a estranhos com perguntas perigosas. Disse-lhes que é apenas uma estudante que trabalha à noite, nada de especial. Pike grunhiu, dando-lhe um tapinha no ombro sem jeito. Seja lá no que você esteja envolvida, menina, tenha cuidado. Já enterrei funcionários suficientes ao longo dos anos. A preocupação incomum do seu chefe, normalmente taciturno, só aumentou a sua ansiedade. A noite avançou com uma normalidade excruciante, cada cliente examinado, cada pedido entregue com sorrisos forçados, escondendo a hipervigilância. Bernard não apareceu, a ausência de alguma forma mais evidente do que a sua presença teria sido. O lugar vazio no bar, uma lembrança das ligações formadas em perigo. Pouco antes da meia-noite, uma mulher bem vestida que Kathleen nunca tinha visto antes entrou no bar. Movimentos demasiado graciosos, atenção demasiado comedida para uma cliente casual. Ela pediu um martini, tomou um gole e, em seguida, deslizou um cartão de visita pelo balcão com precisão manicurada. O Sr. Hall precisa da sua experiência amanhã à noite, às 19h, disse ela, com voz melodiosa, mas olhos clínicos, avaliadores. O endereço está no cartão. Vista algo formal. Não traga nada, exceto o anel que ele lhe deu. Sem esperar por uma resposta, ela deixou dinheiro para a sua bebida intocada e deslizou em direção à saída. Kathleen examinou o cartão em relevo. Holt International Investments, com o endereço no Garden District, longe do mundo subterrâneo do Velvet Room. A justaposição de negócios legítimos com transações obscuras criava uma dissonância cognitiva, lembrando que o poder operava em vários níveis simultaneamente. Pike apareceu ao lado dela, olhando para a mensageira que se afastava com uma familiaridade suspeita. É a Juliette, abraço direito do Hall, murmurou ele, surpreendendo Kathleen com o seu conhecimento. Se ela veio pessoalmente, ou você tem muita sorte, ou está morto. Às vezes, ambas as coisas com essas pessoas. Você conhece Bernard Holt? Perguntou Kathleen, incapaz de esconder sua surpresa por seu empregador se mover nesses círculos. A revelação mudou sua compreensão do Velvet Room em si, talvez não apenas adjacente ao poder, mas deliberadamente posicionado dentro de sua órbita. O riso de Pike não continha humor,
apenas conhecimento cansado. Todos em Nova Orleans conhecem o Holt Girl. Alguns apenas fingem que não o conhecem até precisarem dele. Os espertos rezam para nunca precisarem. Ele virou-se. A conversa claramente terminada, deixando Kathleen com mais perguntas do que respostas. Ela terminou o seu turno no piloto automático. A mente a correr por possibilidades, consequências, cenários, tanto esperançosos quanto catastróficos. O que quer que Bernard Hall quisesse dela transcendia a simples gratidão por um aviso oportuno. Ela tinha se tornado uma peça num tabuleiro de xadrez que não conseguia ver completamente. A mansão do Garden District erguia-se como uma fortaleza elegante. Colunas brancas e sebes bem cuidadas escondiam sistemas de segurança de última geração que Kathleen identificou com a sua consciência recém-aprimorada. Portões de ferro bruto abriram-se automaticamente quando o táxi se aproximou. Câmaras acompanhavam os seus movimentos com precisão mecânica. Um mordomo cumprimentou-a na porta, com uma postura militar, apesar do traje formal, os olhos a examinar além dela em busca de ameaças potenciais. Sra. Reeves, ele cumprimentou com uma leve reverência. O Sr. Holt está à sua espera na biblioteca. O seu sotaque trazia traços da Europa Oriental. Com as mãos posicionadas para aceder a qualquer arma, que sem dúvida carregava sob o seu casaco impecável, Kathleen seguiu-o por corredores adornados com obras de arte valiosas o suficiente para financiar toda a sua educação, cada peça autêntica em vez de reprodução. Poder exibido através da posse casual de beleza e história. O anel de cobra parecia pesado no seu dedo, marcando-a como algo entre convidada e posse neste mundo rarefeito. As portas da biblioteca se abriram para revelar Bernard em pé diante de janelas que iam do chão ao teto, iluminado pelo pôr do sol, sua silhueta nítida contra a luz laranja dourada. Ao contrário de suas aparições na sala de veludo, aqui ele não usava a armadura do anonimato. Este era o seu reino, sua força indisfarçável e sem remorso. Obrigado por vir, disse ele, virando-se para ela com uma expressão indecifrável como sempre, mas de alguma forma menos cautelosa. A formalidade criou distância onde o perigo os havia conectado brevemente. O chefe e a barman recuando para os seus respectivos papéis, apesar das circunstâncias que momentaneamente tinham unido os mundos. Juliet materializou-se de um canto sombreado da sala, tablet na mão, eficiência personificada num fato à medida. Relatórios de segurança. A equipa de vigilância de Grayson aumentou para 6 agentes a vigiar o apartamento da Sra. Reeves e o campus da universidade. A sua entrega foi clínica, como se estivesse a discutir padrões climáticos em vez de pessoas a caçar outro ser humano. Bernard acenou com a cabeça uma vez, a decisão já tomada. Mostre a ela, instruiu Juliette, que se aproximou de Kathleen com o tablet exibindo fotos de vigilância. Homens em roupas indefinidas observando o seu prédio, seguindo-a até a aula, documentando os seus movimentos com precisão profissional. Eles estão a seguir-te há 4 dias, explicou Bernard, servindo 3 copos de uísque de um decantador de cristal. Não para te prejudicar ainda, estão a recolher informações, a estabelecer padrões, à espera do momento certo para a usar contra mim. A constatação de que estranhos estavam a documentar a sua vida enquanto ela permanecia inconsciente fez o sangue de Kathleen gelar. Privacidade violada, segurança destruída, normalidade destruída por observadores invisíveis. Por que estou aqui em vez de fugir? Perguntou ela, aceitando o uísque oferecido com mãos firmes que escondiam o seu tremor interno. O sorriso de Bernard não tinha calor, apenas cálculo e talvez respeito relutante. Porque fugir mantém-te viva, mas vulnerável, sempre a olhar por cima do ombro até que eles eventualmente te encontrem. Estou a oferecer uma alternativa, ele apontou para um dossiê em sua mesa, convidando-a a explorar o seu conteúdo. Dentro havia documentos, uma nova identidade, passaporte, contas bancárias com saldos substanciais, escrituras de propriedades em locais espalhados por continentes. Desaparecimento, sussurrou Kathleen, compreendendo imediatamente a rota de fuga oferecida. Não apenas fugir, mas transformar-se em alguém impossível de rastrear, inacessível, desconhecida. Uma opção, confirmou Bernard, observando cuidadosamente a sua reação.
Salvou a minha vida sem obrigação ou expectativa de recompensa. Uma raridade na minha experiência. Isso saldar-se-ia completamente a minha dívida. Desapareça esta noite. Comece de novo noutro lugar com recursos para construir a vida que escolher. A expressão de Juliette permaneceu impassível, mas algo brilhou nos seus olhos. Avaliação, talvez recálculo da importância de Kathleen em qualquer jogo que jogassem. A segunda opção é mais complicada. Ela interrompeu, olhando para Bernard em busca de permissão para continuar. Fica, Bernard disse simplesmente, encostando-se à secretária com uma autoridade casual que não conseguia disfarçar a tensão nos ombros. Trabalha para mim oficialmente. Um cargo criado especificamente para os teus talentos particulares. Observação, discrição, compreensão instintiva de situações perigosas. A oferta pairou entre eles, fuga versus compromisso, segurança versus risco, anonimato versus propósito. O que exatamente essa posição envolveria? Kathleen perguntou, sua mente correndo pelas implicações, pesando a liberdade contra a curiosidade sobre o mundo que ela vislumbrou por trás das sombras das salas de veludo. Você se tornaria meus olhos em lugares onde não posso aparecer pessoalmente, Bernard explicou, apontando para outro arquivo contendo fotografias de estabelecimentos de luxo, restaurantes, hotéis, clubes privados onde riqueza e influência se reuniam a portas fechadas, coleta de informações, principalmente identificando ameaças antes que elas se materializassem. Juliette acrescentou detalhes práticos com eficiência profissional, benefícios completos, salário substancial, equipa de segurança designada para proteção, apartamento num edifício de nossa propriedade, mensalidades universitárias pagas até a conclusão do seu curso. A oferta parecia legítima, corporativa, quase normal, se ignorássemos o perigo subjacente. Kathleen considerou as duas opções, ponderando a segurança imediata contra o desejo surpreendente de compreender melhor esse mundo sombrio. Por que eu? Vocês têm profissionais? Ela apontou para Juliette, treinados para esse trabalho. Sou apenas uma barman que por acaso reparou que algo estava errado. Precisamente por quê? Bernard respondeu, aproximando-se dela, perto o suficiente para que ela pudesse detectar o perfume caro por baixo do cheiro a whisky no seu hálito. Os meus profissionais são conhecidos do pessoal do Grayson. Tu és inesperada, subestimada, com habilidades naturais que não podem ser ensinadas, por mais extenso que seja o treino. Lá fora, a escuridão tinha caído completamente. Nova Orleans transformava-se na sua versão noturna. A beleza e o perigo entrelaçavam-se como amantes no ar úmido. Kathleen olhou pela janela, pensando em como a sua vida se tinha reduzido a esta única decisão. Uma escolha entre caminhos igualmente desconhecidos. Se eu ficar, quero condições, afirmou ela, surpreendendo-se com uma certeza repentina, com o estabelecimento de limites na presença de um homem não habituado a limitações. Concluo a minha licenciatura independentemente das exigências do trabalho, mantenho a minha posição no Velvet Room como cobertura e recebo treino de combate imediatamente. A expressão de Bernard mudou ligeiramente. Aprovação ou diversão, impossível de distinguir, antes de estender a mão para selar o acordo. Concordo, com um acréscimo. Você se mudará para uma moradia segura esta noite. Seu apartamento já está comprometido além da recuperação. Uma batida interrompeu antes que Kathleen pudesse responder. O mordomo voltou com outro homem cuja postura militar era inconfundível, apesar das roupas civis. Sr. Hout, temos confirmação de movimento em direção ao apartamento da Sra. Reeves. Os especialistas de Grayson, fortemente armados, aproximavam-se de várias direções. O tempo comprimiu-se em momentos críticos. Bernard dava ordens rápidas. Os dedos de Juliette voavam pelo seu telemóvel. A equipa de segurança mobilizava-se com eficiência treinada. Kathleen ficou momentaneamente paralisada, percebendo que a sua decisão tinha sido tomada por inimigos que já se moviam para capturá-la ou matá-la. Como é que eles sabiam que eu estava aqui? Perguntou ela, o medo finalmente rompendo a sua compostura cuidadosamente mantida. A realidade do perigo transformou-se de uma ameaça abstrata em perigo imediato. A escolha teórica entre uma nova identidade ou uma nova posição desapareceu. Agora, apenas a sobrevivência importava. A expressão de Bernard escureceu com fúria fria. Temos uma fuga de informação. Alguém informou Grayson sobre a reunião desta noite
o que significa que alguém próximo de mim não é de confiança. O seu olhar voltou-se para Juliette, que acenou com a cabeça em silêncio, já compilando mentalmente listas de potenciais traidores. Agora a garagem privada, instruiu Bernard, pressionando levemente a mão nas costas de Kathleen, guiando-a em direção a uma porta escondida atrás de uma estante. Fique perto. Siga exatamente. Não fale com ninguém além de mim até chegarmos a um local seguro. Seu tom de comando não admitia discussão. Protocolos de emergência substituíam a negociação educada. A passagem secreta levava para baixo. Degraus de concreto substituíam o luxuoso carpete. A funcionalidade prática substituía a exibição estética. Kathleen desceu para o verdadeiro mundo de Bernard. Não a mansão com a sua elegância cultivada, mas a infraestrutura de poder por baixo, onde a sobrevivência se sobrepunha à aparência. 3 veículos blindados aguardavam na garagem subterrânea. Os motores já estavam ligados. Os motoristas anônimos atrás de vidros escuros, com equipamento tático. Bernard dirigiu Kathleen para o SUV do meio, a posição mais protegida na formação do comboio, com a mão sempre nas costas dela. A tua primeira lição no meu emprego, disse ele baixinho, enquanto se acomodavam no interior à prova de balas do veículo. Começa agora. Como desaparecer quando os inimigos conhecem o teu rosto. Como contra-atacar quando os adversários acreditam que têm vantagem. Como transformar ameaças em oportunidades. 3 semanas se passaram no complexo seguro de Bernard, na margem norte do Lago Pontchartrain. Uma área isolada, protegida por água de um lado e por tecnologia de vigilância dos outros. Os dias de Kathleen eram preenchidos com treino intensivo, técnicas de combate ensinadas por ex-agentes das forças especiais, familiarização com armas com o chefe de segurança de Bernard e condução tática em pistas privadas. A noite trazia um tipo diferente de educação. O próprio Bernard ensinava as sutilezas do seu mundo durante partidas de xadrez e bourbon no seu escritório. O poder existe mais na informação do que na violência, explicava ele, com voz comedida, enquanto capturava a noite dela, conhecendo segredos em vez de criar corpos, embora às vezes ambos se tornassem necessários. A transição de barman para o que quer que ela estivesse a tornar-se aconteceu com uma velocidade desorientadora, a sua mente e o seu corpo adaptando-se às novas realidades com uma prontidão surpreendente. Talvez, pensava Kathleen às vezes, durante raros momentos de silêncio, ela sempre estivera destinada a este mundo sombrio, em vez do caminho convencional que planeava. Bernard observava o seu progresso com interesse calculado, a relação deles evoluindo para além da dívida inicial para algo mais complexo. Mentor e protegida, certamente, mas subjacente a uma tensão que nenhum dos dois reconhecia abertamente. A sua proteção continuava profissional, as suas instruções minuciosas. No entanto, existiam momentos entre as palavras em que algo mais parecia prestes a emergir. A organização de Grayson ficou em silêncio. Juliette relatou durante a reunião matinal. Uma rara incerteza na sua avaliação normalmente confiante. Nenhum movimento perto da sala de veludo. Nenhuma vigilância dos seus associados conhecidos. Nenhuma conversa através dos nossos canais habituais. Blackout total de comunicação. A expressão de Bernard escureceu. A experiência ensinava que o silêncio dos inimigos raramente indicava rendição. Preparação, não retirada, concluiu ele, batendo os dedos ritmicamente contra o mogno polido. Ele está a reunir recursos para algo significativo, removendo peças do tabuleiro temporariamente para se reposicionar para um ataque mais forte. Kathleen reconheceu a estratégia das aulas de xadrez, retirada aparente a esconder uma reorganização agressiva. Quando é que volto para a sala de veludo? Perguntou ela, compreendendo que retomar o seu papel anterior poderia atrair as forças de Grayson de volta a padrões observáveis, fornecendo informações atualmente em falta. Esta noite, decidiu Bernard após uma breve reflexão, os olhos a encontrarem os dela com uma pergunta não verbalizada. Pronta? Ao que ela acenou com a cabeça em afirmação. Segurança completa nas proximidades, mas invisível. Dispositivos de comunicação ocultos. Plano de extração em vigor caso a situação se deteriorasse. Pai que acolheu o seu regresso sem comentar a sua ausência. O seu único reconhecimento foi um aceno quase imperceptível enquanto ela amarrava o avental atrás do balcão.
A sala de veludo permanecia inalterada. A mesma atmosfera enfumaçada, o mesmo quarteto de jazz, a mesma mistura de clientes legítimos e figuras sombrias conduzindo negócios além dos limites legais. Kathleen acomodou-se em rotinas familiares com uma nova consciência. Cada movimento agora informado pelo treino de combate. Cada interação com o cliente era analisada quanto a uma potencial ameaça. A mulher que pedia morritos poderia esconder armas na sua bolsa grande. O empresário, junto à parede, observava continuamente as saídas com uma precisão casual. 3 horas depois do início do seu turno, ela reparou nele. Aparência comum, altura média e constituição física média, cultivadas deliberadamente. Nada de memorável, exceto o olhar demasiado perspicaz para o seu rosto agradável e insípido. Ele pediu um uísque puro e posicionou-se no canto do bar, com uma visão clara de ambas as entradas. "Estava a gostar da sua noite?" perguntou Kathleen com cortesia profissional, colocando a bebida dele num guardanapo com o logótipo do Velvet Rooms em relevo. O seu treino gritava alerta, embora o comportamento dele continuasse perfeitamente agradável. A desconexão entre a aparência e o instinto acionava alarmes internos. Mais do que o esperado, ele respondeu, com voz culta, sotaque neutro, treinado na sua qualidade esquecível, embora não tanto quanto eu, quando entregar uma mensagem ao seu novo empregador. O seu sorriso nunca alcançou os olhos calculistas, ameaça envolta em civilidade como veneno e cobertura doce. Kathleen manteve a sua máscara de barman, o coração acelerado, enquanto a expressão não revelava nada. "Receio que esteja enganado. Eu só trabalho aqui", respondeu ela. A negação foi automática, embora ela soubesse que era inútil, ciente de que o representante de Grayson não se aproximaria sem certeza. O sorriso do homem alargou-se ligeiramente, apreciando a atuação, mas descartando-a completamente. "O Sr. Grayson admira a lealdade, Srta. Reeves, mesmo a lealdade mal direcionada como a sua. A proposta dele é simples. Traga-lhe informações sobre o próximo empreendimento imobiliário de Holt, à beira-mar, e a sua família em Baton Rouge permanecerá intacta." O gelo inundou as veias de Kathleen. A casa modesta da sua mãe, o irmão mais novo ainda no ensino médio, a tia que os criou após a morte do pai. Vulnerabilidades que ela nunca havia associado à sua situação atual. "Não sei nada sobre empreendimentos comerciais", respondeu ela com sinceridade. "A minha mente está a pensar em possibilidades de proteção." "Tem 3 dias para aprender", respondeu o homem, deslizando um telefone pelo balcão. Rastreável, descartável, destinado à comunicação de uso único. "Ligue para o único número programado quando tiver algo valioso. Depois disso, as consequências serão..." Ele fez uma pausa, tomando um gole do seu uísque. Infelizmente para aqueles de quem gostas, Kathleen manteve a compostura até a hora de fechar, funcionando em piloto automático, enquanto a sua mente processava a ameaça de Grayson contra a sua família, a única vulnerabilidade que ela não tinha previsto. Assim que Pike trancou as portas atrás do último cliente, ela ativou o dispositivo de contato de emergência escondido no seu relógio. A equipa de segurança de Bernard respondeu em poucos minutos. A viagem de volta para o complexo ferroviário de Lake Poncher passou num silêncio intenso. As mãos de Kathleen apertaram o telemóvel descartável, como se ele pudesse detonar se fosse segurado com pouca força. Bernard aguardava a sua chegada no seu escritório. Juliette estava ao lado dele, a rever as imagens de segurança da sala de veludo. As expressões de ambos endureceram quando Kathleen contou o seu encontro com o mensageiro de Grayson. "A sua família já está a ser levada para um local seguro", Bernard assegurou-lhe, antecipando a sua primeira preocupação antes que ela pudesse expressá-la. "Equipes de segurança foram enviadas no momento em que você ativou o sinal de emergência. Sua mãe, seu irmão e sua tia estarão em um local protegido dentro de 1 hora." Kathleen sentiu um alívio momentâneo, antes que uma nova preocupação tomasse seu lugar. Sua família estaria apavorada, arrancada de suas vidas normais por causa de escolhas das quais nada sabiam. "Eles merecem uma explicação", disse ela, com a voz mais firme do que se sentia. "Uma explicação que não os exponha a mais perigo, mas que lhes dê alguma compreensão." Bernard estudou-a, ponderando opções, calculando riscos e benefícios de várias abordagens ao elemento humano que ele normalmente geria através da distância e do controlo.
Concordo, respondeu ele finalmente, surpreendendo Kathleen e Juliet com a concessão. Pode falar com eles assim que estiverem em segurança. Informação limitada, com ênfase em precauções temporárias em vez de ameaças permanentes. Juliet interrompeu com precisão profissional. Mais urgente é determinar como Grayson identificou a sua ligação familiar, apesar das nossas contramedidas. As verificações de antecedentes de todo o pessoal de segurança estão a ser refeitas. Os canais de comunicação estão a ser auditados para detectar violações. O seu tom não acusava ninguém em particular, mas todos simultaneamente. Tinha ocorrido uma falha. A responsabilidade seria atribuída. Bernard descartou essa preocupação com uma calma inesperada. A fuga é intencional. Informação específica que eu permiti que circulasse através de canais controlados. Grayson acedeu exatamente ao que eu queria que ele encontrasse. Nada mais. A sua revelação transformou a aparente falha de segurança numa manobra estratégica. Jogadas de xadrez avançando enquanto os adversários acreditavam ter vantagem. Kathleen processou esta nova informação. A raiva explodiu brevemente por a segurança da sua família ter sido usada como moeda de troca no jogo maior de Bernard. Antecipou esta ameaça contra a minha família. Usou-os como isca. As palavras saíram mais duras do que o pretendido. O treino foi temporariamente esquecido quando o medo pessoal se sobrepôs à distância profissional. Para sua surpresa, Bernard aceitou a acusação sem se defender, não como isca, mas como alvo inevitável que exigia proteção preventiva. O perfil psicológico de Grayson indica um alvo consistente de conexões emocionais, em vez de confronto direto. Eu não criei a vulnerabilidade, mas reconheci a sua existência antes que ele a explorasse. A distinção ofereceu um consolo frio, mas demonstrou previsão. Kathleen não podia ignorar. Bernard tinha se preparado para ataques que ela nem sequer tinha considerado. A proteção já estava em ação antes que a ameaça se materializasse. A constatação mudou ainda mais a sua percepção. O seu novo empregador agia com vários passos à frente em várias dimensões simultaneamente. Amanhã trouxe a confirmação da mudança segura da sua família para uma propriedade de Bernard, na costa do Mississippi. Confortável, segura, cercada por funcionários que se apresentavam como empregados domésticos, em vez de seguranças óbvios. Kathleen falou brevemente com a sua mãe, oferecendo uma explicação simplificada sobre um possível roubo de identidade que exigia precauções temporárias, prometendo visitas em breve, quando as circunstâncias permitissem. O telemóvel descartável permaneceu silencioso durante todo o dia. A pressão do prazo aumentava a cada hora que passava. Bernard convocou uma reunião estratégica na sala de conferências do complexo. Ecrãs digitais mapeavam as propriedades conhecidas de Grayson, os seus interesses comerciais, as suas conexões pessoais e as informações acumuladas ao longo de anos de observação calculada. Não vamos esperar que ele ligue novamente, anunciou Bernard, com a estratégia a cristalizar-se enquanto ele caminhava diante da equipa reunida. Em vez disso, vamos controlar essa troca, oferecendo as informações que ele quer, mas não pode resistir. Os planos de desenvolvimento da zona ribeirinha foram modificados para incluir vulnerabilidades de segurança que, na verdade, não existem. Juliet acenou com a cabeça em aprovação, já digitando as diretrizes de implementação no seu tablet. Plantas falsas mostrando pontos de acesso fantasmas, horários de segurança indicando lacunas de cobertura que não ocorrerão, arquivos pessoais de guardas que não existem, convincentes o suficiente para passar na verificação inicial enquanto conduzem o seu pessoal para áreas de contenção preparadas. Kathleen reconheceu a elegante armadilha que estava a ser construída, não apenas proteção defensiva, mas contra-ataque ofensivo disfarçado de vulnerabilidade. Ele enviará os seus melhores agentes para explorar as fraquezas que estamos a revelar, observou ela, pensando nas implicações, resultados potenciais e preparativos necessários para vários cenários. O telemóvel descartável ativou-se precisamente à meia-noite, a tela iluminando-se com uma chamada recebida que Kathleen atendeu de acordo com o protocolo ensaiado. Tenho o que o Sr. Grayson solicitou, afirmou ela sem preâmbulos, com a voz firme, apesar da tensão que percorria o seu corpo como um fio de aço esticado. A voz que respondeu transmitia autoridade em vez do profissionalismo insípido dos mensageiros. O próprio Grayson assumiu o controle direto da operação que considerava crítica.
Excelente decisão, Sra. Reeves. Traga os documentos para a fábrica de processamento de peixe abandonada na Harbor Road às 2 da manhã. Venha sozinha ou a proteção da sua família tornar-se-á irrelevante. A equipa de Bernard rastreou a origem da chamada, apesar da sofisticada tecnologia de mascaramento, triangulando a posição para um iate de luxo atracado e um comboio lacustre, em vez do local de reunião decadente especificado. Um clássico desvio de atenção, observou Bernard com apreço profissional, em vez de preocupação. Ele monitorizará a fábrica remotamente, mantendo uma distância segura na água, esperando a sua captura ou a minha intervenção pessoal. Os preparativos aceleraram. Kathleen vestiu roupas táticas projetadas para parecerem civis, enquanto escondiam a armadura corporal e o equipamento de comunicação. As armas foram posicionadas para acesso rápido, sem visibilidade óbvia. O chefe de segurança de Bernard conduziu pessoalmente a verificação final do equipamento, garantindo que nada pudesse funcionar mal durante os momentos críticos que se seguiam. Lembre-se do seu treino, instruiu Bernard, enquanto o helicóptero se preparava para partir, a sua mão tocando brevemente o ombro de Kathleen, num gesto que continha um significado complexo, além de simples tranquilidade. Confie na equipa posicionada ao seu redor. Mantenha a história de cobertura até o sinal de confirmação. Então, mova-se imediatamente para o ponto de extração alfa quando as operações começarem. A fábrica abandonada se destacava contra o céu noturno. Janelas quebradas como dentes faltando em um cadáver industrial. Paredes manchadas de ferrugem testemunhavam a prosperidade abandonada quando a indústria pesqueira entrou em colapso décadas antes. Kathleen se aproximou sozinha, conforme instruído. Plantas modificadas guardadas em uma pasta de couro. Um telefone descartável confirmava sua chegada a observadores invisíveis. 3 homens emergiram das sombras quando ela chegou à entrada do prédio. Operadores profissionais com postura militar mal disfarçada sob roupas civis. Armas visíveis o suficiente para comunicar ameaça sem declaração explícita. Os documentos primeiro, exigiu o líder, com autoridade impaciente. Kathleen entregou a pasta sem resistência, retratando cooperação nervosa em vez de participação calculada em uma operação maior do que esses homens podiam compreender. A segurança da minha família está garantida agora, perguntou ela, com a voz deliberadamente mais alta do que o normal, incorporando o medo esperado de uma barman lançada em circunstâncias perigosas além da sua experiência. O líder ignorou a sua pergunta. A atenção concentrou-se nos documentos que estavam a ser autenticados por um associado com equipamento especializado. O scanner detetava marcadores eletrônicos que Bernard tinha incorporado nas falsas plantas. A confirmação da autenticidade aparente desencadeou uma sequência de eventos já em andamento para além destas paredes. O Sr. Grayson agradece a sua cooperação, respondeu finalmente o líder, com satisfação evidente pelo sucesso da autenticação, embora questionasse o seu acesso repentino a planos de desenvolvimento confidenciais. O timing conveniente sugeria preparação em vez de desespero. Kathleen reconheceu o ponto de viragem. A suspeita transformou a interação de uma simples troca em um potencial interrogatório ou pior. O Sr. Holt tem trazido documentos de desenvolvimento para revisar em sua mesa habitual, explicou ela. O álibi foi ensaiado até soar natural, em vez de ensaiado. Ele é descuidado quando bebe. Deixa os papéis sem supervisão. Fala muito alto sobre detalhes de segurança. O ceticismo permaneceu na expressão do líder. A decisão se formou por trás dos olhos que testemunharam violência suficiente para se tornarem insensíveis à sua implementação. Você vem conosco. O Sr. Grayson tem perguntas adicionais que exigem uma discussão mais aprofundada do que este local permite. A ordem de extração, disfarçada de sequestro, mas na verdade desencadeando a operação de Bernard, chegou exatamente como esperado. Os protestos ensaiados de Kathleen forneceram cobertura para a conformidade estratégica. O líder agarrou o braço dela com contenção profissional, firme o suficiente para controlar o movimento sem deixar evidências de força excessiva. Lá fora, sons de motores se aproximavam, não os veículos de extração esperados, mas rotores de helicóptero ficando mais altos. Um holofote iluminou repentinamente a área da doca de carga com intensidade ofuscante. O dispositivo de comunicação do líder ativou-se com vozes urgentes, palavras indistinguíveis,
Mas o tom transmitia que os protocolos de emergência haviam sido iniciados. O caos irrompeu com precisão coreografada. A equipa tática de Bernard, invadindo vários pontos de entrada simultaneamente, coordenou o assalto, visando os homens de Grayson com eficiência não letal, projetada para capturar em vez de eliminar. Kathleen libertou-se e praticou movimentos, procurando uma posição de cobertura pré-determinada enquanto a operação terminava à sua volta. O líder reconheceu a traição tarde demais, tirando a arma do coldre, enquanto a mão de Kathleen se fechava em torno do taser escondido. O treino de Bernard manifestava-se na memória muscular que não exigia pensamento consciente. Os elétrodos ligaram-se ao peito. A voltagem perturbou o sistema nervoso. O alvo caiu antes que o dedo pudesse apertar o gatilho. O amanhecer surgiu sobre o comboio do Lago Pontra quando a operação terminou. O iate de Grayson foi apreendido. As provas digitais foram apreendidas. Os prisioneiros foram transportados para uma instalação de detenção que Bernard mantinha para situações que exigiam discrição além dos canais oficiais. Kathleen observou do miradouro do complexo enquanto as autoridades chegavam para levar os prisioneiros e o contrabando, após uma denúncia anônima sobre tráfico de armas. Grayson calculou mal 2 vezes, explicou Bernard, juntando-se a ela enquanto os navios da guarda costeira escoltavam o iate apreendido em direção ao porto. Primeiro assumindo que poderia ser manipulado através da família, depois acreditando que a sua posição na água lhe proporcionava segurança contra uma abordagem convencional. A sua satisfação permaneceu moderada. A vitória foi reconhecida sem celebrações excessivas. Juliet apresentou o relatório preliminar pós-ação com a eficiência característica. 17 prisões, incluindo o próprio Grayson. Registros digitais completos de empreendimentos criminosos, abrangendo 5 estados. Contas offshore contendo fundos rastreáveis a operações de tráfico humano anteriormente atribuídas a outras organizações. A sua avaliação continuou com o catálogo de informações recolhidas, bens apreendidos e conexões identificadas para investigação adicional. A vitória parecia vazia para Kathleen, apesar de sua completude. Sua família continuava deslocada, suas vidas interrompidas por um perigo que nunca escolheram. As consequências de suas decisões afetavam aqueles que ela procurava proteger. "Quando eles podem voltar para casa?" perguntou ela, uma pergunta que abrangia preocupações além da simples logística. Bernard considerou sua pergunta com uma sensibilidade inesperada. A casa de sua mãe foi equipada com sistemas de segurança, sutis, discretos, mas eficazes. A segurança da escola do seu irmão foi igualmente reforçada. Eles podem regressar dentro de dias, assim que os restantes associados de Grayson forem localizados e neutralizados. A solução prática abordava a segurança física, mas não o impacto emocional. O trauma da evacuação repentina, a ansiedade contínua sobre a vida normal, interrompida sem aviso prévio ou explicação adequada. "Eles precisam de mais do que sistemas de segurança", observou Kathleen, confrontando o elemento humano que as estratégias de Bernard, por vezes, ignoravam. "Eles precisam da garantia de que isto não voltará a acontecer." "Tem razão", reconheceu Bernard após uma breve reflexão, tomando uma decisão enquanto falava. "É por isso que a sua próxima tarefa envolve criar protocolos de comunicação seguros para a sua família, contato regular, medidas de segurança verificadas e respostas de emergência estabelecidas caso as ameaças reapareçam." Kathleen reconheceu a tarefa como uma necessidade prática e uma concessão pessoal. Bernard adaptou a estrutura organizacional rígida para acomodar a conexão humana que ele normalmente evitava. "Obrigada", ela respondeu, com gratidão genuína, apesar de estar ciente de que os benefícios práticos serviam aos interesses dele e aos dela. 2 meses depois, o Velvet Room sediou um evento privado, com um quarteto de jazz tocando suavemente ao fundo, enquanto convidados selecionados comemoravam a aquisição de um negócio nunca mencionado nas notícias financeiras. Bernard ocupava seu lugar habitual no bar. Kathleen servia bebidas com eficiência profissional que disfarçava a consciência aguçada desenvolvida através de treinamento contínuo. A relação de trabalho deles tinha evoluído para uma parceria. Ao contrário dos acordos de Bernard com outros funcionários, a posição única dela era o catalisador para a queda de Grayson, concedendo uma perspectiva que os outros não tinham.
Insights nascidos de uma perspectiva civil, em vez de uma imersão ao longo da vida em economias paralelas e estruturas de poder. O desenvolvimento da orla marítima começa na próxima semana, observou Bernard, enquanto ela colocava o seu uísque à sua frente, a conversa deles parecendo casual, mas contendo camadas de significado invisíveis para os observadores. Investimento legítimo, criação de empregos, melhoria da comunidade, exatamente como planejado antes da interferência de Grayson. Kathleen assentiu, compreendendo o significado além do simples projeto de construção. Território recuperado, poder consolidado, ordem restaurada por meio de estratégia, em vez de derramamento de sangue. O capitão do porto mencionou o aumento dos horários de patrulha ao redor do canteiro de obras, comentou ela. Informações recolhidas durante o reconhecimento disfarçado de conversa amigável com os trabalhadores da zona ribeirinha. O leve sorriso de Bernard reconheceu o valor da rede de inteligência que ela desenvolveu, com contactos que fornecem informações através de canais invisíveis à vigilância tradicional. O papel natural do barman como confidente é utilizado como um ativo inestimável, precisamente porque ouve o que os outros não ouvem, porque falam livremente na sua presença. Pike aproximou-se com uma formalidade incomum, estendendo um envelope para Kathleen com um anúncio brusco. Os documentos de propriedade do bar agora também são seus. Você está velho demais para este negócio. Ele partiu antes que ela pudesse responder, a emoção escondida por trás da brusquidão. Anos de orientação culminaram numa herança inesperada. Kathleen abriu o envelope com incredulidade atordoada. Documentos que confirmavam a transferência da propriedade do Velvet Rooms do nome de Pike para o dela. Aquisição comercial legítima que fornecia cobertura permanente para operações conduzidas nos bastidores. O seu olhar questionador encontrou a suspeita de Bernard sobre uma mão invisível a organizar o presente aparente. A decisão foi inteiramente dele, esclareceu Bernard, lendo os seus pensamentos com precisão inquietante. Embora os fundos de aposentadoria tivessem aparecido na sua conta anonimamente, garantindo uma saída confortável do negócio que ele construíra, o acordo caracterizava a abordagem de Bernard, influência exercida através de oportunidades, em vez de controle óbvio. Kathleen examinou o seu estabelecimento, agora com uma nova perspectiva sobre o território visível e oculto. O bar onde o perigo os uniu pela primeira vez transformou-se num ponto de conexão onde mundos se sobrepunham, reunindo inteligência empresarial legítima e poder cuidadosamente equilibrado entre sombras e luz. Para novos começos, Bernard propôs, levantando o copo e brindando a transformação mais profunda do que uma simples aquisição empresarial. Os seus olhos encontraram-se diretamente. Não mais chefe e barman, não exatamente iguais, mas parceiros numa aliança forjada pela sobrevivência partilhada, em vez de uma obrigação contratual. Obrigado a todos por acompanharem esta intensa jornada pelas sombras de Nova Orleans. Se gostaram de ver como um simples aviso se transformou numa aliança perigosa entre aliados improváveis, escrevam nos comentários de onde estão a assistir ao redor do mundo. Não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo com outras pessoas que apreciam histórias em que pessoas comuns descobrem uma força extraordinária quando confrontadas com escolhas impossíveis. O vosso apoio mantém estas histórias de perigo e conexão chegando até vocês.